Peço que os irmãos abram a escritura no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 33. Não, ainda não. Então, Lucas, capítulo 21, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então, podem se sentar, todos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor esteja sobre todos. E hoje nós vamos dar continuidade nessa análise que nós temos feito das passagens da Escritura que têm sido mexidas, adulteradas pelo texto crítico, né, mas que graças a Deus nós temos a palavra de Deus preservada em nossas mãos. E hoje nós vamos dar continuidade. Então, a gente tinha a princípio finalizado Romanos, né, iríamos continuar hoje a partir de 1 Coríntios, mas eu lembrei que tinha um versículo ainda em Romanos que ficou ali que eu não queria deixar de fora, né? Então a gente vai voltar nesse versículo que é Romanos 10, versículo 17, né? Depois a gente dá sequência, né, ali em 1 Coríntios em diante. E depois a gente finalizar, a gente vai ir até Apocalipse, né? Selecionei aqui vários versículos para a gente ir vendo, assim, nas cartas, né, até Apocalipse. E, por fim, quando concluirmos aqui, né, eu quero também abordar outros temas, especialmente, né, trazendo, assim, um norte, né, para quem quiser se aprofundar mais nesses assuntos, né? Então, indicação de livros, sites, também canais no YouTube, né, para quem queira, né, aprender mais sobre esses assuntos, né, e também alertando, né, não vou conseguir, tipo assim, não vou conseguir exaurir, né, os assuntos, tanto daquilo que há de fontes boas, né, sobre esse assunto, né, eu não vou estar aqui trazendo todas as fontes, mas também aquilo que eu for comentar, né, de coisas que tem que se evitar, tem que, né, se tomar cuidado, né, autores, pastores, né, também eu não vou, né, ter como falar de todos, né, vou falar de alguns, né, dos principais, de alguns que a gente mais tem ouvido falar, né, tido algum conhecimento ultimamente, né, mas não tem como a gente também exaurir, né, todos aqueles, né, que deveríamos, né, ter um pé atrás, assim, né. Mas, vamos lá. O primeiro texto é Romanos 10, versículo 17. Diz assim, ó, vamos ver ali. Romanos 10, 17. Ó, só ressaltando, né, como eu sempre tenho feito no início, tá? Aqui a gente está fazendo sempre uma comparação de 3 versões. A versão de cima é a Nova Bíblia Viva, né? Ela é uma versão que ela não é baseada no texto recebido, ela é baseada, né, pelo menos em muitos versículos, e principalmente, né, boa parte desses que estaremos analisando, baseadas no texto crítico, e ela é traduzida, né, pelo método de equivalência dinâmica, mas não só isso, paráfrase também, né? Então ela mescla, né, a equivalência dinâmica e a paráfrase, né? E até, tipo assim, a gente vê mais, muitas vezes, até a paráfrase nela do que uma equivalência dinâmica, né? A nova versão internacional, ela vai ter também um pouco de paráfrase, né? Mas ela já é, vamos dizer assim, quem sabe seja a versão no Brasil mais conhecida, né, traduzida pelo método de equivalência dinâmica. O carro-chefe, né, das Bíblias de equivalência dinâmica no Brasil é a nova versão internacional. Existem várias, né, mas essa aqui é uma das principais. A versão que nós estamos trazendo aqui nas comparações não é a NVI de 2000, mas a de 2023, que foi lançada no final do ano passado, que ela segue mais à risca a NIV, né, a New International Version lá dos Estados Unidos.
E, por fim, aqui embaixo nós temos a versão que é a nossa versão oficial aqui da igreja, uma versão completamente baseada no texto recebido, uma versão fiel, que é Almeida Corrigida Fiel. Então, essa aqui é o padrão, né, a linha de baixo aqui é o padrão que nós temos, e estaremos comparando, né, com as versões de cima. O método de tradução da ACF é equivalência formal. Tá? Método de equivalência formal. Então, vamos lá. Ó. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como é que diz nas outras versões? Ó? Assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Ela fez uma interpretação ali, né? Ela não chegou a traduzir de fato o que está no grego, ela fez uma interpretação. O evangelho a respeito de Cristo, vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. A NVI, consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, né? Uma coisa, no original em grego nós não temos a palavra evangelho, nós temos, né, o termo para logos, né, palavra. Né? Aqui a NVI, tu vê, ela né, equivalência dinâmica, ela não parafraseou tanto como a Nova Bíblia Viva, né, substituindo palavra por evangelho. Né? Só que qual que é a questão da NVI? Ela colocou, tanto a Nova Bíblia Viva como a NVI colocaram Cristo em vez de Deus. O que isso muda, assim? A questão é, quando o foco é, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, poderia nos levar a entender que só aquilo que Jesus falou é que poderia produzir fé em nós. Sabe, ou seja, quando tem aquelas bíblias, né, que tem assim, as palavras de Cristo em vermelho, aí a pessoa é como se fosse um cânon dentro do cânon, né? Ou seja, como se a fé só viria pelas palavras próprias, né, ditas por Cristo. Só que a questão é, a fé vem somente por aquilo que está escrito na Bíblia, que diretamente Jesus falou, ou a fé vem por toda a palavra, de Gênesis e Apocalipse? Ou seja, toda a palavra de Deus. E aqui a gente não está dizendo que Cristo não seja Deus, Cristo é Deus. Mas a questão é que quando se coloca assim a palavra de Cristo, pode levar alguém a entender que somente, diretamente aquelas palavras que Cristo falou é que poderiam produzir fé. E as demais palavras da Escritura não necessariamente. Só que o correto é a palavra de Deus. Por quê? Porque toda a palavra. O próprio Cristo fala isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, de toda a palavra de Deus. Tá? Bom, agora vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Primeira Coríntios 2, 4. Diz assim a palavra do Senhor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Tá? Olha só que interessante. A Nova Bíblia Viva, ela colocou com oratória persuasiva e sabedoria humana. Tá? Sabedoria humana, ou seja, a palavra de Paulo ela não consistia, né, numa oratória, né, como interpretou ali, né, ou seja, palavras persuasivas, né, só que de sabedoria humana. O que a NVI, por exemplo, que nesse caso, né, ela seguiu o texto crítico. O texto crítico, ele omite qual palavra? A palavra humana. Então a NVI coloca, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Então, peraí, por acaso o Evangelho, a palavra de Deus, ela não tem sabedoria na palavra? Quando nós pregamos a palavra de Deus, não há sabedoria nisso? É óbvio que há sabedoria nisso. Se existe sabedoria em algum lugar, este lugar é a palavra de Deus. Se alguma palavra dita por alguém é uma palavra sábia, é especialmente aquilo que provém de Deus. O Deus sábio inspirou palavras sábias. Então é óbvio que a palavra que vai convencer alguém, que vai levar alguém à fé, são sim palavras sábias. São palavras de sabedoria, só que elas não são de sabedoria humana, elas são de sabedoria divina. Essa que é a diferença. A palavra de Deus, a fé vem
né, pela pregação da palavra de Deus, que são palavras de sabedoria divina, não humana. Ou seja, aquilo que está restrito à sabedoria dos homens, não é isso. Isso não vai levar alguém à fé. A sabedoria humana não conduz as pessoas à fé. Mas agora, a sabedoria de Deus, essa conduz os homens à fé. Então, por isso que é um problema nós tirarmos o termo humana, porque daí tu deixa, né, a palavra bem geral. Sabedoria, não consiste em palavra de sabedoria. Então, mas consiste em quê, então? Ele falou tolices, por acaso? Né? Não, né? Tá? Então, tu vê como vê uma palavrinha só, omite, e como isso muda o sentido, sabe, do versículo. Aplicação. Uma coisa é tu atribuir, né, que não há poder em sabedoria humana, outra coisa é simplesmente dizer que não há poder algum na sabedoria. Não. A sabedoria de Deus é poderosa, é justamente o que nos conduz à fé. Cristo mesmo, né, dito aqui no próprio texto, um pouquinho antes, diz assim, ó, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Então, tipo assim, a sabedoria não é excluída nunca da Escritura. Agora, a sabedoria humana, essa sim, é completamente, né, relegada à sua ineficácia naquilo que se relaciona à fé. 1 Coríntios 5, versículo 1. Olha só, geralmente se ouve que há entre vós, isso que Paulo falando aos Coríntios, né, que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então houve, né, esse pecado gravíssimo na igreja de Corinto, que estava aqui sendo tratado por Paulo, e ele fala, né, que nem ainda entre os gentios se nomeia. O que significa esse, né? Que nem entre os gentios se nomeia, ou seja, que é algo vergonhoso, né? Que até mesmo os gentios, quando falam disso, eles, né, tipo, é algo que choca até mesmo os gentios. Ou seja, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Agora, olha só, na Nova Bíblia Viva, por toda parte estão falando que há imoralidade entre vocês. Ou algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos fazem. Que nem mesmo os pagãos fazem. Tá. Vamos ver aqui agora a Nova Versão Internacional. Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. Tá, então quer dizer que essa conduta não existia. Entre todos os pagãos, nunca houve algum pagão que acabou possuindo a mulher do próprio pai. Será que é isso que Paulo disse? Será que isso é uma verdade? Entre os pagãos isso nunca aconteceu, mas na igreja foi acontecer. É óbvio que isso não é uma verdade. E uma vez que não é uma verdade, com certeza não foi o que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Agora, porque uma coisa é muito diferente dizer que não existe aquilo entre os gentios e dizer que nem entre os gentios se nomeia. O significado é completamente diferente. Uma coisa é, isso não existe, ou seja, esse pecado não é praticado pelos gentios, mas foi praticado pela igreja. Agora, uma outra coisa é, isso aqui é tão grave que até os gentios, mesmo havendo lá esse tipo de pecado, mas até eles ficam cheios de dedo para falar sobre essas questões, porque é uma coisa vergonhosa até para eles. Entende? Esse é o significado, e isso é o que de fato Deus inspirou. Que nem entre os gentios se nomeia. Agora ali, o que acontece? Uma vez que tu tira esse se nomeia do versículo, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que acaba se introduzindo um erro na Escritura. A Escritura deixa de ser inerrante, porque simplesmente é uma coisa óbvia que não é uma verdade. Que tal pecado não havia entre os gentios nunca haviam cometido tal pecado. Então vejam que, só que qual é o problema aqui? Texto crítico. Texto crítico, ele tem erros. Então não se pode defender a inerrância da Escritura se alguém defende o texto crítico. Essa é uma implicação doutrinária gravíssima. Porque afinal, eu conheço muitos que se dizem ortodoxos e que infelizmente usam Bíblias do texto crítico, até mesmo muitas vezes defendem o texto crítico,
mas tentam defender a inerrância bíblica. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 5, 7. Versículo 7, no mesmo capítulo. Olha só, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que nós vemos aqui? A doutrina da expiação. A doutrina também que nós podemos dizer assim, da substituição, onde Jesus Cristo, ele morre, ele é punido como nosso substituto. Chamada assim também, né, doutrina da expiação vicária, né? Ou seja, vicária no sentido de substituto. Jesus, ele nos substitui, ele morre por nós e nos substitui ao morrer por nós na cruz. Então, ele morre por nós. Ele foi sacrificado por nós. Agora, vamos ver como é que está ali na Nova Bíblia Viva. Livres do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Ok, agora olha só a Nova Versão Internacional. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cadê o por nós? Aqui. Tu vê? O por nós, ele está faltando aonde? No texto crítico, porque no texto recebido ele está presente. Então, o texto crítico, nesse versículo, ele omite a doutrina da substituição, onde Cristo morre como nosso substituto. Não. Cordeiro foi, Pascal foi, o nosso Cordeiro foi sacrificado. Mas cadê a ênfase de que ele foi sacrificado por nós, em nosso lugar, para o nosso benefício? Essa ênfase ela é suprimida do versículo. Próxima passagem é 1 Coríntios 6, 20. 6:20, diz assim, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, como é que diz ali, Nova Bíblia Viva? Porque Deus comprou vocês por preço elevado, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Vocês foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. NVI. E cadê? E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus? Simplesmente foi, metade do versículo evaporou dessas versões. Por acaso a gente só tem que glorificar a Deus com o corpo, mas com o espírito não precisa? É só na aparência que a gente tem que glorificar a Deus, mas o coração não, né? O interior não precisa glorificar a Deus? Ou nós precisamos sim nos glorificar a Deus tanto no corpo como no espírito? Ou seja, o nosso ser integralmente precisa glorificar a Deus. Os nossos pensamentos precisam glorificar a Deus. Não é apenas aquilo que a gente faz que as pessoas conseguem ver que deve ser feito para a glória de Deus. Aquilo que ninguém vê, aquilo que apenas se passa na nossa mente, no nosso coração, são coisas que devem ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Aqui, mais uma vez, o texto crítico que ele faz, ele ataca a doutrina do jejum. Várias vezes a gente já viu, né? Tipo assim, a gente já viu em Atos dos Apóstolos a doutrina do jejum sendo suprimida. A gente viu nos Evangelhos a doutrina do jejum sendo suprimida. E agora nós vemos aqui nas cartas a doutrina do jejum sendo suprimida. Porque olha só, portanto não se recusem um ao outro, a única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher, para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de passarem a dedicar-se à oração. Só. Menciona a oração, não menciona o jejum. Agora vamos ver a NVI. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, mas daí, para que Satanás não vos tente pela vossa
não se entende por falta de domínio próprio. Mas tu vê, ambas omitiram jejum. Só tem, né, se dedicar à oração. Mas não a oração e ao jejum. Ou ao jejum e à oração. Então, mais uma vez, o jejum sendo omitido. Quem tem interesse em que o jejum seja omitido, uma vez que Cristo nos ensinou que certas castas de demônio só saem com oração e jejum, quem tem interesse, então, que a igreja não jejue, que haja menos ênfase no aspecto do jejum, então os crentes sejam menos estimulados a jejuarem, com certeza é o inimigo das nossas almas que tem esse interesse. Continuando, 1 Coríntios 11, 24. A gente vai ter duas passagens no texto da ceia. Texto tão precioso para nós. E olha só, versículo 24, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora, na Bíblia Viva, depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam. Ok, os verbos estão ali, por mais que... Né? Agora, na NVI, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Omitiu o tomai e comei. Por exemplo, sabe que no catolicismo, na doutrina, na heresia católica, não vou dizer doutrina, a heresia católica, a hóstia, né, a pessoa não toma ela não pode tomar, né, pegar com a sua mão, né, a hóstia. É o padre quem dá direto na boca da pessoa, e ela não pode mastigar a hóstia. Ou seja, ela não pode comer de fato, ela tem que engolir sem mastigar. Imagina, vai estar mastigando o corpo de Cristo, né? Porque eles dizem que, eles creem na doutrina da transubstanciação, né, que aquilo de fato aquela hóstia teria se transformado literalmente no corpo de Cristo. Então, tipo assim, como é que teria mastigar o corpo de Cristo? Então, né, a pessoa tanto não toma, né, não pega, né, como ela não come, de fato, ela engole, né, direto assim e tal. A omissão favorece a doutrina do catolicismo, nesse versículo aqui. Agora, um pouquinho mais abaixo, no versículo 11, aliás, versículo 29, perdão, capítulo 11, versículo 29. Olha só. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, olha só. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Tá, agora vamos lá para a Nova Versão Internacional. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Qual é a questão aqui? Eles omitiram a questão do indignamente. A Bíblia Viva não, tá? Ainda está ali, né? Quem beber do cálice indignamente, né? Eles ainda mantiveram. Só que a NVI já omitiu esse indignamente, né? Só colocou a questão, né, de não discernindo o corpo. Já omitiu a questão aqui do indignamente. Ou seja, que existe a possibilidade da pessoa participar da ceia de forma indigna. Então, assim, já é uma omissão. Nós temos aqui, num texto bem curtinho como esse, tão importante como a ceia do Senhor, duas omissões. Agora vamos lá, próximo, Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3, 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Vamos ver como é que está lá na Nova Bíblia Viva. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte
de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com um retrato de Cristo morrendo na cruz. Nossa. Aqui eles... Aqui foi longe, né, a paráfrase, né, mas vamos lá. Bom, os irmãos viram que foi bem longe a paráfrase, né, mas mesmo assim já teve uma omissão bem importante. Lá quem vos enfeitiçou, né, quem vos fascinou, para não obedecerdes à verdade. Para não obedecerdes à verdade. Isso foi omitido. Tá? Agora, vamos ver aqui, ó, na NVI. Ó, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Vamos ver se eles omitiram também. Também não está presente. Para não obedecerdes à verdade. Vê, a ênfase na obediência à verdade, a ênfase de que o engano, de que a heresia ali, de que aquele falso ensino, conduziu aqueles crentes a não obedecerem à verdade. Essa ênfase foi omitida. Nas duas versões. Por quê? Por causa do texto crítico. Não, né? Bom, continuação aqui. Não vou me ater, mas só... vamos para o próximo texto aqui. Capítulo 3, ainda, versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Tá? Vamos ver a Nova Bíblia Viva. Eis o que eu estou procurando dizer, a promessa de Deus, de salvar por meio da fé, e Deus escreveu e assinou esta aliança, não podia ser cancelada, nem mudada 430 anos mais tarde, quando a lei foi dada por Deus. Tá? Vamos ver agora a NVI. Agora o que digo é, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalide a promessa. Tá? Qual é o porém aqui? Ó? Tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo. A aliança ela foi confirmada por Deus já lá na época de Abraão. Tá? Na época de Abraão. Deus estava lá fazendo a promessa para Abraão. Ela foi confirmada por Deus, diante de Abraão, ela foi confirmada por Deus em Cristo. Em Cristo. Desde então. Tanto que, né, Jesus mesmo fala a respeito de Abraão, né? Abraão viu o meu dia, se alegrou e tal. Ou seja, sempre a fé que salva foi depositada em Cristo. Tudo sempre, o vínculo de salvação de todos, desde Abel, desde Adão e Eva, até o último, sempre é Cristo. A aliança ela foi confirmada em Cristo. Tá? Então, a lei que vem, só que ali, tanto a Bíblia Viva, versão internacional, omitem o em Cristo. Gálatas ainda, capítulo 5, versículo 19 ao 21. As obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Só mantém ali. Olha só. Ora, as obras da natureza humana, já começa aí, né, que o texto não fala natureza humana, fala carne. Tá? Produzirão os seguintes resultados. Aqui, a NVI. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, devassidão. Perceba uma coisa. A omissão já de adultério. Lá em cima a gente não chegou ainda no texto, mas vai omitir, tá? Aqui, ó, nós já vimos que ó, não tem a menção adultério. Aqui nós temos uma tradução problemática, tá? Porque o termo porneia, do grego, que é traduzido corretamente por fornicação, foi traduzido de maneira bem estranha por imoralidade sexual. Tá? Fornicação é um termo muito mais preciso do que essa tal coisa, né, chamada imoralidade sexual. Imoralidade sexual até pode estar algo, pode bater perto, mas é uma tradução que ela bate na trave, tá? Ela não é a tradução precisa do termo porneia. Mas, continuando.
Ó, que a nova Bíblia viu, começou a lista, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, então é que faltou a questão do adultério. Próxima, ó, continuação da lista. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aqui eles, em vez de traduzirem, né, para heresias, traduziram para facções, né? Será que por conveniência, de repente, né? Vamos lá, passa para o próximo. Invejas, aqui ó, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Ó, cadê o homicídio? Tanto na Bíblia Viva como na Nova Versão Internacional. Também omitiram homicídio como uma das obras da carne. Então nós já temos aí, pelo menos, temos problema com tradução e temos problema com, pelo menos, 2 itens faltando na lista. Tá? O termo adultério e o termo homicídio. Tá? São obras da carne. Continuando, Gálatas 6,15, agora. Último texto de Gálatas que a gente vai ver hoje. Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Olha só a Nova Bíblia Viva. Não faz diferença nenhuma agora se fomos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas. Cadê a menção em Cristo Jesus na Nova Bíblia Viva? Sumiu. Né? A NVI ainda colocou, né? Pois em Cristo Jesus. Nem a circuncisão. Nesse versículo aqui, a NVI decidiu seguir o texto recebido. Porque ele não tem a menção em Cristo Jesus no texto crítico. Tá? A Bíblia Viva, nesse caso, às vezes ocorre o inverso. Né? Às vezes a Bíblia Viva tá, né, tipo assim, não omitiu, né, o texto recebido, não seguiu o texto crítico, no caso, e a NVI segue. Nesse caso ocorreu o inverso. A NVI tem, a Nova Bíblia Viva não tem. Né? Então a questão não é simplesmente a questão de que o que não vale, né, o que não tem tanto propriamente a questão da circuncisão e circuncisão. Isso só é uma verdade se for em Cristo. É em Cristo Jesus que a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor algum. É somente em Cristo. Então como é que essa verdade vai ser omitida, meus irmãos? Que é em Cristo Jesus que, sabe, o que de fato o que vale é ser uma nova criatura. Né? Que a virtude, né, é ser uma nova criatura. É em Cristo. Isso não pode ser omitido de modo algum. Próximo é Efésios 3:9. Olha só, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. O que isso aqui nos mostra? Jesus Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Agora, vamos ver se a Nova Bíblia Viva e a Nova Versão Internacional apresentam Cristo como o Criador de todas as coisas. Ó, Bíblia Viva. E explicar a todos o mistério que Deus é o Salvador dos gentios também. O mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. Cadê a menção de que Cristo Jesus é o Criador? Vamos ver aqui a NVI. E esclarecer a todos a administração deste mistério que durante épocas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Cadê o por meio de Jesus Cristo? Então a menção de Cristo como Criador foi simplesmente evaporada dessas Bíblias. Lógico, não estou dizendo assim da Bíblia, né, delas como um todo, tá? Né, porque de fato, assim, muitas das doutrinas que nós estamos vendo aqui sendo atacadas pelo texto crítico, elas não são 100% suprimidas. Elas são enfraquecidas. Então, muitas vezes, em vez de tu ter
10 versículos demonstrando que Cristo é o Criador, tu vai ter daqui a pouco 5 ou 6. Mas quem é que ganha com essas ênfases, com esses versículos a menos? Com cada palavra da Escritura que for omitida. Quem é que ganha com isso? Satanás é quem ganha com isso. Vamos continuar aqui. Efésios capítulo 5, versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Esse texto aqui, pode manter ele aí, eu só vou abrir para ler aqui para os irmãos. Isso aqui está citando aquele princípio lá, aquela palavra, né, que Deus falou lá em Gênesis capítulo 2, quando diz assim, aliás, quando Adão fala, né, ele recebe a mulher, e diz assim, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E aí o Senhor fala, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E aí, então, baseado justamente nisso que já está estabelecido aqui desde o princípio, né, em Gênesis 2, é que isso dá base, né, para esse texto que mostra a união de Cristo com a igreja, essa relação da igreja como a esposa de Cristo, e que se tornou uma com o Senhor. E aí, então, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, fazendo referência, sabe, a essa unidade que há entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Mas agora ali nós temos apenas metade do versículo, né? Pois somos membros do seu corpo, né? Do qual todos, a Bíblia Viva até nem coloca corpo, né? Omite até corpo, do qual nós todos somos membros, né? Até corpo omitiu, mas aí eu creio que foi por conta deles, né? da paráfrase deles, né? Porque no texto crítico tem o termo para corpo, pelo menos ainda, né? Mas da sua carne e dos seus ossos é omitido no texto crítico, e NVI e Bíblia Viva e outras versões. Isso que a gente está usando a Bíblia Viva e a versão internacional apenas como exemplo. Mas praticamente todos esses versículos aqui, se não todos, pelo menos a maioria dos que a gente tem visto já nas últimas 2 quintas-feiras e hoje, se alguém pegar uma revista atualizada, se alguém pegar, sabe, uma King James atualizada, né? Não a King James fiel, a King James fiel da BV Books é uma versão boa, mas agora a King James atualizada, né? Ela também é no estilo NVI, né? E dentre outras versões, né? A gente colocou aquele dia aquele gráfico, né? Com as versões, assim, né? Pelo menos as mais conhecidas, pelo menos delas, né? E ali os irmãos vão ver, né? A maioria delas vai estar seguindo, né, o texto crítico, enquanto que as que se baseiam no texto recebido, né, infelizmente as que são 100% texto recebido no Brasil, são somente 3 hoje, né, que é a King James fiel, a LTT e a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Mas vamos dar sequência aqui. Filipenses 4:13. Aqui nós temos um versículo que é assim, olha, ele ficou conhecido nas últimas décadas com uma omissão. Então, aquilo que está na mente do crente brasileiro, pelo menos da maioria, né, dos crentes brasileiros, infelizmente ele foi conhecido com a omissão. Quem já ouviu aí, tudo posso, e aí, continuando, naquele que me fortalece, né? Só que o versículo não é naquele que me fortalece. É tudo posso em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. NVI, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque naquele é o que está no texto crítico, que omite o termo Cristo aqui. Enquanto que o correto é Cristo. Tudo posso em Cristo. Se um batuqueiro quiser colocar atrás do carro dele,
tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode estar fazendo referência, né, tirando do contexto, né, uma passagem da Escritura e pode querer aplicar para qualquer um. Para a entidade que ele serve, lá e tal, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que me fortalece? Aquele que nos fortalece é Cristo. Tudo posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Interessante que a Nova Bíblia Viva, olha só, posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Apesar de terem parafraseado, né, tudo, um monte, né, nem dá para reconhecer, né, praticamente o versículo, mas né, pelo menos ainda a menção a Cristo ainda existe ali, né? Vamos lá, sequência, Colossenses 1:2. Olha só, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então a paz que nós temos, ela é proveniente de quem? De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra a igualdade que há por parte do Pai e do Filho. Ou seja, isso evidencia a doutrina da Trindade, onde nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aonde as três pessoas são coiguais, em glória, em poder, em honra, em sabedoria, em tudo, em todos os atributos divinos. Agora, vamos ver aqui como é que está na Nova Bíblia Viva e na Nova Versão Internacional. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, da cidade de Colossos, deixa eu só ler aqui, ó. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, passo próximo, que a graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Tá? A Bíblia Viva manteve, né? E do Senhor Jesus Cristo. Agora, Nova Versão Internacional, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai. A menção e do Senhor Jesus Cristo foi omitida. Ou seja, nós temos já um versículo a menos mostrando essa igualdade, né? Essas questões que nós recebemos, aquilo que tanto nós recebemos do Pai como do Filho. A paz, ela não é proveniente somente do Pai, é proveniente do Pai e do Filho. Mas a NVI já omite. Por quê? Porque o texto crítico omite. Agora, vamos lá, próximo texto, Colossenses 1,14. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Essa é a doutrina, meus irmãos, doutrina da expiação. Ou seja, a expiação, o perdão dos nossos pecados, ele se dá por causa do derramamento do sangue de Cristo. Lá em Hebreus, diz assim, ó, que sem sangue não há remissão. Não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, era necessário que Cristo derramasse o seu sangue para que os nossos pecados fossem remidos, para que fôssemos redimidos. Por isso, em quem temos, ou seja, em Cristo Jesus, né, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A Nova Bíblia Viva ainda manteve, ó, que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Mas, cadê a menção ao sangue na NVI? Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Mas cadê a menção ao sangue na NVI? A mesma coisa acontece na ARA. Tá? Esse versículo aqui eu lembro que eu já, né, isso que eu tenho certeza. A ARA e várias versões omitem. É algo até, né, de deixar a gente surpreso, a Bíblia Viva, né, às vezes manter algumas questões, né? Apesar de toda essa paráfrase, essa coisa, né, tão desfigura, né, às vezes os versículos, mas mantém o sangue aqui, manteve Cristo lá no outro, né? Tipo, às vezes ainda mantém alguma coisinha, né, de palavras assim que são importantes, mas aqui está faltando. Cadê a menção ao sangue? Né? Colossenses... ia ter outro, mas vamos para Tessalonicenses agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Tá?
a todos os santos irmãos. Isso mostra o quê? Que a igreja do Senhor, o povo de Deus, foi santificado em Cristo. E nós somos chamados de santos. Então, santo, por acaso, é só aquele que viveu de maneira, digamos assim, aos olhos humanos, né, praticamente perfeito, aí depois morre, aí as pessoas oram lá para ele, fazem os milagres, depois é canonizado pelo Papa, esse que é o santo? Não, isso é heresia, né, do catolicismo. Então, santos não é uma meia dúzia dos canonizados pelo Papa. Tá? Isso aí não é santo, não na Bíblia, não no padrão bíblico de quem é santo. Tá? Pode ser um padrão pagão, num padrão herético, né, de quem é santo, mas o padrão bíblico de quem é chamado santo, né, pelo menos no que tange às pessoas, né, aos homens, é os irmãos em Cristo, aqueles que nasceram de novo, que são filhos de Deus, esses são santos. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Agora, tanto na NVI como na Bíblia Viva, só fala a todos os irmãos, mas omite os santos. Aí quando tu tenta provar para um católico, né, de que a igreja, todos nós, né, quando a Bíblia fala de santos, ela não está falando, né, de alguém que tu vai dobrar o teu joelho e vai orar, vai pedir para interceder por ti, né, diante de Deus. Não é disso que a Bíblia está falando quando usa o termo santos. Está falando de nós, do povo de Deus, dos irmãos. Aqui já tem um versículo a menos para tu poder usar para tentar provar isso, né, essa verdade para um católico. Um versículo a menos, óbvio, nas Bíblias que usam um texto crítico, tá? Mas graças a Deus, para nós, a gente não tem versículo nenhum a menos. A gente tem todos eles ali, intactos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Olha só, aqui são qualificações para um pastor. Tá? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Olha isso. Hoje no Brasil, a gente não tem aí esse insto da teologia da prosperidade, onde tem um monte de homens que se dizem pastores, mas que são cobiçosos de torpe ganância? Pois é. Aqui é uma qualificação para um pastor. Um pastor ele não pode ser alguém cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Percebam, ó, não cobiçoso de torpe ganância e não avarento. Vamos ver como é que diz ali. NVI, não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Cadê a menção ao não cobiçoso de torpe ganância? Porque esse livre do amor ao dinheiro é o que eles colocaram como tradução, uma tradução bem parafraseada, né? Mas é uma tradução do não avarento. Tá? É a tradução de não avarento. Cadê essa menção aqui, ó, a não cobiçoso de torpe ganância? Foi omitida da NVI. Lá em cima, Nova Bíblia Viva, não deve ter o vício na bebida, nem ser violento, passa para o próximo, mas deve ser amável e pacífico e não ter amor ao dinheiro. A mesma coisa, não ter amor ao dinheiro é uma tradução do não avarento. Agora, cadê na Nova Bíblia Viva o não cobiçoso de torpe ganância? Será que se tivesse em todas as versões, todas as Bíblias no Brasil, tivesse essa menção aqui, será que já não teria pelo menos alguns pastores a menos já, tipo nessa onda de cobiça? Será que o Espírito Santo já não teria usado essa expressão que ele inspirou para constranger alguns homens que se dizem pastores e quando vê estavam lendo? E a falta dessa expressão, quem sabe, não pode ter
conduzido alguns homens a não estarem tão atentos a isso? Será que a palavra poderia ter esse poder de conduzir alguns homens ao arrependimento? Será que essa expressão aqui poderia ter esse poder? Eu tenho certeza que essa palavra aqui teria sim poder para conduzir homens ao arrependimento. Mas a falta dela, quando ela é suprimida, aí é óbvio que algo que simplesmente não é dito, é óbvio que não vai ter o poder de conduzir alguém ao arrependimento. Se não houver a pregação, se a pessoa não ouvir, não vai ser conduzida à fé. Continuando. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nós temos aqui, né? O pastor tem que ser esse exemplo aos irmãos em todos esses quesitos aqui. Palavra, trato, amor, espírito, fé e pureza. Agora, na Nova Bíblia Viva, nós temos: ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Tá. Bem parafraseada, vamos lá. A NVI. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas no espírito foi omitido. Ambas, né? Tanto a Nova Bíblia Viva, que parafraseou tanto que fiquei até meio perdido lendo o versículo, de tão, né? Tu nem consegue identificar direito, né, a passagem, né, de tanto que eles vão, né, usando as suas próprias palavras, né, para tentar interpretar a palavra de Deus. Né, na NVI ali, né, claramente se percebe que eles omitiram. E aí, será que, né, no espírito, o pastor não deve ser exemplo? A gente poderia citar vários, né, questão de o fervor do espírito, né, aquela questão, a própria questão, né, de discernir os espíritos, né, e aí, né, qual espírito, né, ou debaixo da atuação de qual espírito um pastor está sendo conduzido, né? É do Espírito Santo ou é de outro espírito? Ou é do próprio espírito, né? Que espírito é esse, né? Então, com certeza é uma omissão danosa, quando se omite no espírito. Tá? Continuando, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui, passagem, né, tremenda, né, falando a respeito de Cristo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, toda a criação, tudo é sustentado pelo poder da sua palavra, né, pela palavra de Cristo. Ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, os nossos pecados foram purificados por meio dele mesmo, pelo sacrifício dele mesmo. Ele ofereceu a si próprio como um sacrifício. Ele se ofereceu como um sacrifício para purificar os nossos pecados, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Agora vamos ver. Nova Bíblia Viva. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Aqui já parafraseou assim, que já tirou completamente já a menção tão gloriosa, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Já sumiu, né, naquela paráfrase da Nova Bíblia Viva. Próximo. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra do lado direito da majestade nas alturas.
Só volta ali, ó. Ele nos purificou de todos os nossos pecados. Só que omite, né, a questão do por si mesmo. Ou seja, né, pelo sacrifício de si próprio. Pelo seu sacrifício, ou seja, de ele se oferecer a si mesmo como um sacrifício. Isso foi omitido no versículo. Vamos ver na NVI. Você volta ali. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A questão por exemplo, o sumo sacerdote, a linguagem, né, que se usava ali por sumo sacerdote, de quando ele ia lá, oferecia o sumo sacerdote lá, Arão, os filhos dele e assim por diante. Quando ele oferecia o bode lá no dia da expiação, ele estava oferecendo a si mesmo como sacrifício? Mas a linguagem é que ele estava fazendo expiação pelos pecados do povo. Essa era a linguagem utilizada. Mas não era por si mesmo. Então vejam que ambas omitem o que Cristo fez foi por si mesmo, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Só que ele não utilizou qualquer coisa para purificar os nossos pecados. O meio pelo qual os nossos pecados foram purificados foi por si mesmo. Foi por ele mesmo. E essa ênfase, ela é omitida no texto crítico e, por consequência, nessas duas versões e em outras versões que se baseiam no texto crítico. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Purificando as vossas almas, como? Pelo Espírito. Isso que está em concordância, por exemplo, lá com... Não precisa abrir, só vou ler aqui, Romanos capítulo 8, onde diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o processo de santificação, meus irmãos, não é algo que Deus ele nos dá um mandamento e nos deixa entregues a nós mesmos para nos purificarmos, para mortificarmos a carne. O poder para que nós possamos ser mortificados, mortificar a carne, a natureza carnal, poder para nós purificarmos as nossas almas é dado pelo Espírito, é na dependência do Espírito, é na condução do Espírito. Não é por nós mesmos, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade ali, o nosso ímpeto pessoal e tal, e aí a gente consegue se purificar a si mesmo. Não, é pelo Espírito, meus irmãos. Só que aqui, cadê a menção ao Espírito? Agora é que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando amor fraternal. A menção ao Espírito foi omitida da NVI. Nova Bíblia Viva, agora vocês podem ter amor verdadeiro por todos, porque as almas de vocês foram purificadas. Portanto, procurem amar na verdade uns aos outros, ardentemente de todo o coração. Mas cadê a menção? Purificando as nossas almas pelo Espírito. Cadê o pelo Espírito? Isso coloca a evidência, coloca o foco na força do homem. A glória daí da própria purificação acaba sendo, com base nessas outras versões aqui, do homem, em vez de Deus. Só que tudo, meus irmãos, que nós fazemos é glória de Deus. Quando nós nos purificarmos, quando nós purificarmos as nossas almas, nós não vamos receber glória. Eu purifiquei a minha alma. Não, tudo bem, mas tu fez isso pelo Espírito. Porque se não foi pelo Espírito, a gente pode colocar em dúvida se de fato houve qualquer tipo de purificação. 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2.
desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Então, olha só, aquele que nasceu de novo, novamente nascidos, meninos novamente nascidos, aquele que nasceu de novo deve desejar afetuosamente o quê? O leite racional, não falsificado. O que é o leite racional não falsificado? É a palavra de Deus. Não falsificada. A verdadeira, a pura, aquela que não tem contaminação. Para que por ele, né, por esse leite racional, para que por ele vades crescendo. Possa, né, crescer. Vamos ver, ó. Seja como bebês desejando puro leite espiritual. Seja como bebês desejando puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. Cadê a menção ao não falsificado na Bíblia Viva? Para começar, já não tem na Bíblia, pelo menos na Bíblia Viva ali, não tem a versão, não tem a menção a não falsificado. Já falsificado o versículo. Né? E aí, só que o que o versículo diz? Ó, para que por ele vá descrescendo. Ou seja, por meio da palavra de Deus a gente vai crescendo, como o próprio Pedro fala no final das suas 2 cartas. Como é que ele conclui a sua segunda carta? Ele diz assim, ó, não precisa abrir, tá? Mantém aí. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós precisamos crescer no Senhor, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Crescer espiritualmente, sermos cada vez mais edificados, né, maduros. É disso que está falando aqui. Só que, vamos ver a NVI aqui, ó, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Também não, omitiram o não falsificado, que já mostra que é uma falsificação. Só que o que acontece? Ó, ambos colocam cresçam para a salvação e sejam salvos. O que acontece? Isso pode, tá? Isso pode, às vezes, colocar, né, esse foco da salvação como uma atribuição humana. Os irmãos já sabem, né, que nós entendemos aqui que a salvação ela é monergista, é o poder de Deus. Ele é quem nos salva. E não é a ação do homem, né, que ele vai fazer algo para, né, crescer na salvação, para, né, no sentido assim de alcançar a salvação assim, por aquilo que ele faz, né, pelas suas obras. Né, cresçam para a salvação. Né? Não, para que por ele vá crescendo. Uma coisa é tu crescer, é tu te santificar, é tu, né, cada vez crescer mais na graça, no conhecimento do Senhor. Outra coisa é que tu vai estar fazendo isso visando, né, ter aquele fim. Eu vou fazer, para que por fim, após eu fazer bastante coisa, eu vir a ser salvo. Né? Então, tu vê que aqui a ênfase, parece que dá uma ênfase, né, quem sabe até numa salvação pelas obras. Teria que fazer assim, teria que interpretar bem ali, né, para que tu não fosse atribuir algum mérito, né, a si, né, da salvação. Tá? Com base no texto crítico, né, que acrescenta o para a salvação. Tá? Mas, vamos lá. Continuando, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Tá. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Ele padeceu por quem? Por nós. Cristo padeceu por nós na carne. Armai-vos também vós com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Agora, vamos ver como é que está ali na Nova Bíblia Viva, lá em cima. Uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter uma atitude semelhante. Aqui, ó, portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também no mesmo pensamento. Cadê a menção do por nós? Foi omitida. Ou seja,
a doutrina da substituição, neste versículo, pelo menos nas versões de texto crítico, foi omitida. Agora, aqui, a doutrina da substituição foi mantida. Olha como já teve pelo menos uns 3 versículos, só essa noite, né? Que omite a doutrina da substituição, que enfraquece a doutrina da substituição. Doutrina tão essencial para nós. 1 João, capítulo 4, versículo 3. 1 João 4, 3. Diz assim, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Vamos ver o versículo na NVI, do meio aqui, ó. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Espera aí, não confessa Jesus, tá? Só que, o que é que está escrito mesmo? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Me parece que já houve uma influência do anticristo aqui. Omitindo, né, que Jesus veio em carne. Por que isso é uma omissão gravíssima, meus irmãos? Porque os gnósticos, tá? Porque, ó, vamos lá, só para contextualizar novamente, tá? Relembrar algumas coisas. Eu já mencionei isso, né, da questão da origem, dos textos que dão origem ao texto crítico e os textos que dão origem ao texto recebido. Tá? Os textos que dão origem ao texto recebido, que é o texto que dá base ao Almeida Corrigida Fiel, eles vêm da região bizantina, mesma região para onde foram enviadas as cartas, né, os livros do Novo Testamento, a maioria deles. Né? Já os textos que dão base, né, os manuscritos que dão base ao texto crítico, eles vieram da região de Alexandria, região onde o gnosticismo ganhou muita força. O gnosticismo foi muito forte em Alexandria, lá no Egito. E o que acontece? No gnosticismo, uma das doutrinas do gnosticismo é a de que Jesus Cristo não teria vindo em carne. Que o corpo que ele tinha não era de matéria, ele não era um ser humano real. Que ele tinha apenas uma aparência de homem, ele tinha apenas uma aparência de ter um corpo, de ser de carne, apenas a aparência, mas que não era um corpo real, não era carne de verdade. Era apenas a aparente. E essa era a doutrina do gnosticismo. Então, claramente, quando se omite que Jesus Cristo veio em carne, claramente o que nós temos aqui, quando há a omissão, uma influência direta do gnosticismo. Influência direta do gnosticismo. Bíblia Viva, ó, mas todo ser que não confessa, primeiro é tirar o espírito para ser. Todo ser que não confessa Jesus não vem de Deus. Mas cadê a menção? Não confessa que Jesus Cristo veio em carne. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele é 100% Deus, ele também é 100% homem. Se nós não confessarmos, se não crermos que Jesus Cristo é 100% homem, simplesmente nós não somos salvos. Se alguém disser assim, eu creio que Jesus é Deus, mas não crê que Jesus se tornou um homem, essa pessoa não é salva. Ela pode crer na divindade de Cristo, mas se ela acredita que só tinha aqui uma aparência de pessoa aqui na Terra, né, transitando por aí e tal, porque o que isso resulta? Em Jesus não ter vindo em carne? Em que ele literalmente não morreu e não ressuscitou. E se Cristo não morreu e não ressuscitou, simplesmente acabou para nós. Quer dizer que não houve um sacrifício real pelos nossos pecados. Ou seja, o Evangelho evapora, meus irmãos, se Jesus Cristo não veio em carne. Por isso que é tão importante nós confessarmos que Jesus Cristo veio em carne, porque ele é Deus que se manifestou em carne. Como nós já vimos em 1 Timóteo 3,16,
versículo que eu não vou ler hoje, a gente já viu outro dia, né, com bastante, foi o primeiro, né, que a gente foi analisando assim, e que no texto crítico é omitido. Não é dito, né, Deus se manifestou em carne, dito aquele que se manifestou em carne. Né? Mas Jesus Cristo é Deus que se manifestou em carne, que veio em carne. Continuando aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 7. 1 João 5, 7. Versículo aqui essencial para a doutrina tão preciosa da Trindade. Olha só, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? Que é o Logos, né? É o Verbo. É a mesma palavra que lá em 1 João, aliás, 1 João não, que no Evangelho de João, tá? Capítulo 1, versículo 1, quando diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? E quem é esse Verbo que está falando ali? É Jesus Cristo, que é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse mesmo verbo, mesma palavra lá no grego, que é logos, lá traduzida por verbo, é traduzida aqui como palavra. No grego é a mesma palavra. É logos. No princípio, nós podemos traduzir lá em João 1:1 como: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui, palavra. Ou aqui poderia traduzir também como verbo. Né? Testificam no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Vamos ver como é que está o versículo, né, na Nova Bíblia Viva. Portanto, temos esses 3 que dão testemunho. Esses 3 que dão testemunho. NVI, há 3 que dão testemunho. Será que se a gente passar para o próximo, né, vai aparecer aí o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses 3 são um? Vamos ver. Passa para o próximo, vamos ver. Ó, vou continuar aqui na CEF, tá? Esses 3 são os que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam num. Vamos ver aqui. O Espírito, a água e o sangue, todos eles dizem a mesma coisa. O Espírito, a água. Cadê a menção ao Pai, à Palavra e ao Espírito Santo? Cadê? Simplesmente foi completamente omitida. E outra, e que eles são um. Que o Pai, a Palavra e o Espírito são um. Cadê? Simplesmente omitiram, completamente. Uma evidência tão tremenda da doutrina preciosa para nós da Trindade. Vamos lá para Judas 1:4. Exatamente. Apocalipse não. Judas, capítulo 1, versículo 4. Aqui, mais uma vez, a divindade de Cristo é omitida. Olha só. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O que nós vemos aqui? Que Jesus Cristo está sendo chamado de quê no versículo? De Deus. Ele é o Deus que está sendo negado, tá? E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo é o único dominador e Senhor nosso. Aqui nós temos uma ênfase na divindade de Jesus Cristo. Agora vamos ver se existe alguma menção, se nós podemos identificar Jesus Cristo como Deus neste versículo na Nova Bíblia Viva. Vamos ver. Digo isto porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. A gente conseguiu provar a divindade de Cristo aqui? Eu não consegui. Eu não consegui ver divindade em Cristo Jesus ali usando a Nova Bíblia Viva. Porque só disse que ele é Senhor e Mestre.
mas negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, não. Essa menção aqui bem clara aqui, ó, foi suprimida. Vamos ver a NVI. Pois certos homens cuja condenação foi anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. O que a gente consegue provar o quê? É que Jesus é soberano e Senhor. Mas a menção de que ele é Deus, a menção de que Cristo é Deus foi omitida do versículo, pelas versões do texto crítico. Então, mais uma vez, a divindade de Cristo é solapada, é omitida, é suprimida. Consequentemente, também a doutrina da Trindade é afetada, né? Porque a Trindade justamente é aqui a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo são Deus. Não apenas o Pai é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único Deus verdadeiro. Apocalipse 1:11. Agora vamos chegar aqui em último livro. Apocalipse 1:11. Olha só, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos ver a Bíblia Viva, dizendo: ponha por escrito tudo que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas. Ou a NVI, que dizia: escreva em um livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas. Pode manter aí. Olha o que foi suprimido, meus irmãos, nas duas versões. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, ele já colocaram, o que vê, né? Tudo que você vê, tal. Ou seja, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Essas menções, sabe, essa fala de Cristo, né? Tipo assim, vamos assim, atribuindo, né, a si mesmo essas, sabe, o que mostra, né, a divindade de Cristo. Sabe, isso aqui também são evidências, né, que apontam para a divindade de Cristo, esses títulos, né, dele como alfa e ômega, como primeiro e derradeiro. Então, mais uma vez, podemos dizer assim, ó, que a divindade de Cristo é afetada com a omissão. Agora, Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Apocalipse 8, 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz. Agora vamos ver, ó, NVI, enquanto eu olhava, eu vi uma águia que voava pelo meio do céu. Vamos ver a Nova Bíblia Viva. Enquanto eu estava contemplando, vi uma águia voando sozinha pelos céus. Além de ser um problema, né? Inverter anjo por águia, o problema é que isso também cria um problema dentro do livro. Sabe por quê, meus irmãos? Esses dias eu estava ministrando e eu só enfatizei algo, mas eu não mencionei. Hoje eu estou mencionando o problema, tá, disso. Esses dias eu só mencionei, só enfatizei, né? Um anjo, tal. Os irmãos, quem sabe, não perceberam o porquê que eu fiz isso, mas hoje nós vamos entender o porquê que eu enfatizei essa questão e o porquê que no outro momento, quando a gente chega num outro versículo, que daí ele vai ser especialmente problemático, o fato de ter uma águia ali e não anjo, que é o seguinte, ó. No capítulo 14, versículo 6, vai dizer assim, ó: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo.
E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Quando fala assim, ó, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, significa que anteriormente, em algum momento anterior, no livro de Apocalipse, João já deveria ter visto pelo menos um anjo voar pelo meio do céu. Para ele poder dizer que ele viu outro anjo voar pelo meio do céu, é de maneira semelhante como quando, lá no capítulo 10, ele fala, e vi outro anjo forte. Para dizer que ele viu outro anjo forte, significa que ele teria que ter visto um anjo forte anteriormente. E, de fato, ele tem um anjo forte anteriormente, lá no capítulo 5 e versículo 2. No versículo 2 diz, e vi um anjo forte. Olha que interessante, né? Quando aparece o primeiro anjo forte, não diz outro anjo forte. Quando o primeiro anjo forte aparece, e vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quando aparece o segundo anjo forte, João diz, e vi outro anjo forte. Por quê? Porque ele está fazendo menção a um segundo, é um outro, porque ele já tinha visto um primeiro. Agora, quando ele fala, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, tá, e cadê a menção ao primeiro anjo voando pelo meio do céu? Se este anjo aqui for suprimido, e a gente trocar por águia, simplesmente nós não temos mais nenhum anjo anteriormente voando pelo meio do céu no livro de Apocalipse. E aí nós criamos um problema quando João vai lá e diz que viu outro. Cadê a menção ao primeiro? Então vejam como é problemático, né, essas inversões. Começa a criar contradições dentro da Bíblia. Daí. Tu colocar águia em vez de anjo, tu cria uma contradição dentro da Escritura. E aí, qual doutrina que é afetada? A doutrina da inerrância, a doutrina da infalibilidade. Aí a gente dá... Aliás, a gente não, né? Eles dão, nós não, a gente está aqui ó, com o texto bem fiel aqui, né? Mas os críticos, né, aqueles que adotam essas Bíblias, dão margem, né, dão, vamos dizer assim, munição para os ateus, para os ímpios, né, quererem atacar a Escritura. Querer ficar procurando, né, contradições e tal, onde não há, onde não existe. Apocalipse 11, 17. Dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Vamos ver, nós agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era, ó, que és, que eras, né, os dois ali, porque agora o Senhor tomou posse do seu grande poder e começou a reinar, porque assumiste o teu grande poder e começou a reinar. O que hás de vir foi suprimido nas duas versões. Vamos ver aqui mais um, ó. Apocalipse 13, 10. Apocalipse 13, 10 diz assim, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Porque assim, ó, aqui está a paciência e a fé dos santos. Porque uma das coisas que vai alimentar, sabe, a esperança dos santos é a confiança de que Deus é aquele que vai vingá-los. Os santos não precisam vingar a si mesmos. Eles podem confiar e esperar, ser pacientes em meio à perseguição, porque não vão eles ter que agir com suas próprias mãos para vingar a si próprios. Eles podem confiar no Senhor. Como Deus diz, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O que Deus diz? Deus está falando aqui aos santos, para que tenham paciência, para que tenham fé, que se mantenham firmes na fé. E ele promete, se alguém leva em cativeiro, ou seja, se alguém levar vocês em cativeiro irá. Só que o cativeiro que vai ir é o cativeiro eterno, lago de fogo. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Quando Jesus voltar, a espada que sai da sua boca matará aqueles que mataram a espada. Aqueles que mataram o povo de Deus. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora, como é que está ali na Nova Bíblia Viva? O povo de Deus, do povo de Deus, aqueles que se destinam ao cárcere, ó,
do povo de Deus, tá? Aqueles que se destinam ao cárcere serão presos e levados. Aqueles que se destinam à morte pela espada serão mortos pela espada. Né? Simplesmente é assim, ó, aqui está a sentença de vocês. E aqui está, né? Mas não se espantem, porque esta é a oportunidade de vocês serem perseverantes e fiéis. Viu? Isso aí. Tá, vamos lá. Próximo. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Tipo assim, ó, praticamente, a sentença de vocês está decretada. Passa aí. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Né? Só que aqui, vê, não tem, ó, vocês têm a certeza de que vocês vão, né, se vocês foram destinados à espada, vocês vão morrer à espada, foram destinados para ser presos, vão ser presos. Aqui nós temos, né, Deus vai retribuir aos inimigos, caso eles não se arrependam. Né? E o que a gente vê em Apocalipse é os perseguidores não se arrependendo. Então Deus vai certamente retribuí-los. A gente pode confiar no Senhor e esperar nesse tempo, porque não precisamos nós agir com as nossas mãos, mas sim devemos confiar no Senhor. Essa é a expectativa que o versículo deve gerar em nosso coração. E os últimos textos aqui, os últimos 3 versículos, tá? A gente conclui. Apocalipse 15, versículo 3. É interessante que é o que nos deu base para a gente mudar a letra da música do que a gente cantou na semana passada. Olha só, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Ó Rei dos santos. Aí, lá na Nova Bíblia Viva, né, estavam entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Mas vamos para o final do versículo. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Né? Qual é o aspecto aqui? Óbvio que Deus, ele é o Rei das nações. Ele é o Rei de tudo, ele é o soberano sobre todo o universo. Né? Toda a terra, sua plenitude, tudo é do Senhor. Só que há uma identificação especial de Deus com os santos. E até mesmo porque nesse contexto em que, quem é que está cantando aqui? Quem está cantando são aqueles que venceram, foram vitoriosos sobre a besta, a sua imagem, o seu sinal, o seu número, estão diante do trono de Deus e com harpas nas suas mãos estão cantando ao Senhor. Então eles nos céus, o povo de Deus nos céus está cantando ao Senhor. E está cantando então o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, num contexto onde as taças ainda não foram derramadas, onde o reino de Cristo ainda não foi estabelecido plenamente aqui na terra, porque isso vai, né, acontecer após a sua vinda. Quando, né, ao toque da 7ª trombeta, né, dito ali, os reinos deste mundo passaram a ser, né, do Senhor, do seu Cristo. Então, assim, até o próprio contexto ele se encaixa melhor, né, nesse cântico, né, dos santos, eles fazerem referência a Deus como o Rei dos santos. Ou seja, como dizendo assim, ó, tu és o nosso Rei, né, o Rei dos santos. E os últimos 2 aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. Que diz assim, ó: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quem é aquele a quem foi dado todo o julgamento? Cristo. Paulo, né, lá pregando lá em Atenas, né, diz assim, ó, que Deus vai julgar o mundo, né, por meio do mundo. E deu prova disso, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, aquele que vai julgar o mundo, que vai julgar a todos, é aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. Como esse que vai julgar
o mundo, todos, no grande dia, né, no trono branco. Como ele é referido aqui? E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram seus livros, foram julgados. Agora, como é que diz ali? Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foi omitido, né, que estavam diante de Deus. Poderia simplesmente, né, o homem Jesus Cristo. Como os testemunhos de Jeová, né, falsamente dizem, né, o arcanjo Miguel. Está lá o arcanjo Miguel, lá, que se fez homem, lá sentado no trono. Mas agora, aqui nós temos claramente a menção de que este que está sentado no trono é Deus. É Deus. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. E para finalizarmos, então, Apocalipse 22, 19. Apocalipse 22, 19 diz assim: E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Vejam só quanta omissão a gente já viu, né? Aí nessas outras versões, né? Olha o que é o juízo de Deus para aquele que tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia. Agora, vamos ver o seguinte. No próprio versículo onde nós temos esse juízo tão severo, se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte. Olha só, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, se alguém tirar qualquer parte dessas profecias, aqui já começou o problema, né? Qualquer parte dessas profecias. Não, cadê a menção à palavra? Quaisquer das palavras do livro dessa profecia. Né? Qualquer parte dessas profecias. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia. Já começou ali. Pode passar próximo. Olha só. Deus tirará a sua participação na árvore da vida, na cidade santa e na cidade santa que são descritas neste livro. Duas coisas, né? A árvore da vida e cidade santa. Só. Árvore da vida e cidade santa. Aqui, ó, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Novamente, duas coisas. A árvore da vida e cidade santa. Só que qual que é a questão aqui? É que Deus tirará a sua parte do livro da vida. Não é somente da árvore da vida. É do livro da vida. Da cidade santa, ó, uma coisa, livro. Duas, cidade santa. E das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, aqui nós temos 3 itens. Aqui nós só temos 2 e ainda um deles mudado, né, de livro para árvore da vida. Aqueles que fizeram essa mudança certamente não têm mais o seu nome no livro da vida. Aqueles que tiraram, né, substituíram o livro da vida por árvore, com certeza um ímpio desses não tem mais o seu nome no livro da vida. Nem vai ter parte na cidade santa e nem nas coisas que estão escritas neste livro. Tu vê que ali omitiram as coisas que estão escritas neste livro. A menção não é nem só o livro, nem só a cidade. Mesmo que tivesse, né, árvore, em vez de... aliás, que tivessem colocado o livro, né, em vez de árvore, como fizeram, mas eles omitiram, né, e das coisas que estão escritas neste livro, que amplia, né, para além do livro e da cidade. Ou seja, para tudo de bom que foi escrito no livro. Ou seja, nada do que de bom foi mencionado no livro, alguém que remove alguma coisa vai ter. E eles colocam só como sendo só a árvore da vida e a cidade santa, o que está escrito nesse livro. Isso, que são descritas, né? Exatamente. É só isso que está escrito no livro. Exatamente. Então, a questão é séria. Né? Essas omissões, tudo, né, que a gente viu hoje, quinta-feira passada, na outra quinta, né, e que a gente tem estudado, isso, com certeza, as implicações doutrinárias disso são gravíssimas. E, bom, e assim, ó, eu tive que selecionar, meus irmãos, de maneira muito criteriosa, para não... Porque assim, a gente poderia ainda, se fosse o caso, a gente queria analisar, sabe, bem exaustivamente, cada, né... E a gente poderia ficar aqui mais umas 4, 5 ou mais.
quintas-feiras aqui, que a gente ia ter muito pano para manga para ir vendo diferenças entre o texto crítico, o texto recebido e tal, e como isso afeta doutrinariamente. Sabe? Então a questão não é pequena, não é, isso é uma picuinha, isso não, aquela coisa, né, todas as versões dizem a mesma coisa, só com palavras diferentes. A gente já tem visto claramente aqui, bem provado que isso é uma falácia, que isso é uma mentira. Sabe, simplesmente eu creio que assim, muitas pessoas têm propagado isso, por quê? Porque não foram atrás de, com sinceridade, sabe, querer conhecer a verdade mesmo. Simplesmente, ouvem falar e vão propagando como papagaios. Só que a verdade não é essa. A verdade, infelizmente, não é tão bonitinha assim. De que todas dizem a mesma coisa, mas só com palavras diferentes. Como a gente sempre ouvia. Não é assim. Existem sim, as doutrinas são afetadas e por isso a gente precisa saber então qual versão é melhor. Qual versão doutrinariamente é superior às outras? Porque tem sim versões que são superiores às outras, doutrinariamente. E as versões que são melhores, pelo menos em português, nós podemos citar pelo menos 3, tá? A ACF, que é a que eu estou em mãos, publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Nós temos mais 2 aqui. Eu trouxe aqui, Bíblia LTT, LTT aqui, que é também traduzida a partir do texto recebido. Tá? Para quem fica assim, mas texto crítico, como é que eu posso saber, como é que eu posso conferir isso no grego e tal? A gente tem acesso a isso. Uma vez, tinha um irmão dizendo, mas a gente nem sabe, a gente nem tem acesso, essas coisas. Aí, não, peraí, irmão, a gente tem acesso sim. Graças a Deus hoje, meus irmãos, nós estamos no tempo onde mais oportunidade nós temos, onde mais acesso à informação nós temos na história. Nunca houve um período na história com tanto acesso facilitado à informação como nós temos hoje. Então é um tempo muito oportuno para nós aproveitarmos e que nós possamos aproveitar bem desse tempo. Então olha só, qualquer um, meus irmãos, pode comprar um livro desses. Isso aqui é vendido pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Tá? Aqui nós temos o texto em grego, texto recebido, texto preservado por Deus, as línguas originais em grego e em hebraico, que hebraico, aqui o grego, Antigo e Novo Testamento, completo, de Gênesis a Apocalipse, nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Aqui é a palavra de Deus preservada, letra por letra, palavra por palavra. Porque nós cremos na preservação da palavra, de que ela se manteve intacta ao longo dos séculos. O texto bíblico foi preservado por Deus. E se alguém quiser comparar, quando a gente fala de texto crítico e tudo mais, aqui, esse texto aqui, publicado pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, é o famoso texto crítico, onde vão ser encontradas essas omissões que foram, que dão base a essas traduções que a gente foi comparando. Toda vez tem uma diferença ali. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque no texto crítico tem o naquele, em vez de Cristo que me fortalece. Então, esse aqui é o texto crítico. Se alguém quiser, lógico, eu não indico isso aqui para comprar, para estudar, para querer conhecer de fato o que Deus falou. Ele vai ser um suporte no sentido de tu poder comparar e ver com os teus próprios olhos as diferenças ali. Mas está aqui, se alguém quiser, pode ter acesso. O acesso existe, está aqui à disposição. E esse aqui, meus irmãos, é chamado texto majoritário. Tá? Ele também é um interlinear, publicado pela Cultura Cristã. Esse texto majoritário, tá? Ele, na verdade, o que se entende como majoritário? Aquilo que tem base na maioria, majoritário. Só que acontece, antes da publicação desse texto, o texto que tinha o nome de texto majoritário era o texto recebido. Esse era o texto majoritário, até a publicação desse. Então, o nome majoritário foi solapado pelos publicadores deste aqui. Porque acontece, tanto o texto recebido como o texto majoritário são baseados nos textos bizantinos. Só que o texto majoritário não é o texto preservado por Deus. Como é que a gente sabe disso? Qual tradução em português é baseada no texto majoritário?
Qual tradução em inglês é baseada no texto majoritário? Em italiano, em espanhol ou qualquer outra língua? Nenhuma. Como é que o texto preservado por Deus poderia estar escondido e somente alguém que consegue comprar um livro, né, no grego direto, né, tipo, que nem esse aqui, é que daí vai ter acesso àquilo que de fato foi a palavra preservada de Deus? Só o fato de isso não ser utilizado pelo povo de Deus, de não haver nenhuma tradução utilizando esse texto como base, já é prova de que esse não pode ser o texto preservado. Porque a preservação, ela permanece, a palavra de Deus permanece em uso pelo seu povo, ao longo da história. A preservação não é que a palavra de Deus ela é preservada lá numa caverna fechada, onde ninguém tem acesso, e no fim dos tempos vai se descobrir, olha só, finalmente encontramos a palavra de Deus preservada, que nunca ninguém teve acesso antes. Não, não é assim, meus irmãos. A palavra de Deus sempre esteve, texto recebido, sempre esteve em uso ao longo dos séculos, pela igreja, pelas igrejas fiéis. E aí, se alguém olhar assim, mas a minha versão que eu tenho, eu já uso ela já há 20 anos, né? E ela está de acordo com o que seria, né, o texto crítico. Eu já uso ela há tanto tempo, né? Então como é que pode, né? Deus teria... Né? Não, será que não é a ACF que está colocando o texto a mais agora, mais recentemente e tal? Se alguém quiser provar isso, saber assim, é simples. Vamos voltar mais no tempo. Qual será o texto que Almeida utilizou? A gente usa, né? Tem Almeida, revista atualizada, Almeida, revista corrigida, Almeida, edição contemporânea, Almeida, século XXI, e nova Almeida atualizada. Né? A gente tem aqui nós, né? Almeida, corrigida fiel. O texto que Almeida utilizou, se alguém quiser ter acesso, tem como ter acesso, o que foi publicado lá em 1681, 1693, os dois que ele, enquanto estava vivo, né, mandou para publicação. Temos acesso? Temos. Aqui eu tenho em mãos o texto lá, original, publicado por Almeida em 1693. Está aqui, é só conferir, se alguém quiser ver se, quando chega ali, cada um desses textos, né, se eles estão de acordo com a corrigida fiel, ou se eles estão de acordo com o texto crítico, é só conferir aqui. Todos estão de acordo com o texto recebido. Todos estão de acordo com a versão que nós usamos aqui, Almeida corrigida fiel. Porque Almeida usou o que para traduzir? Texto recebido. Não usou texto majoritário, que nem existia na época, foi publicado na década de 80. Né? Então não tinha como, né, voltar no tempo esse texto aqui para ser traduzido antes, né? E esse texto que surge basicamente, né, a partir de 1881, também não teria como ter sido usado antes, né, na Reforma e todo, né, esse tempo. Então, aqui nós já temos, né, as indicações, né, e, por fim, aqui alguns livros, né, que eu quero também indicar, especialmente no quesito de preservação do texto hebraico e aramaico, tá, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, esse livro aqui, Preservação das Escrituras Sagradas. Tá? O autor é Cristiano Lúcio de Souza. Esse texto aqui está à disposição para quem quiser comprar. Principalmente o foco dele é a preservação do Antigo Testamento. Aqui, um dos textos que a gente viu na quinta-feira passada, que é o texto da mulher adúltera. Tá? Aqui é um livro inteiro, só sobre evidências da autenticidade daquela passagem da mulher adúltera. Por exemplo, o Iago Martins é um pastor aqui relativamente, não vou dizer assim que é muito conhecido, mas ele é relativamente conhecido. Tem um canal, 2 Dedos de Teologia. Esse pastor, ele, quando estava pregando o Evangelho de João, quando ele chegou na passagem da mulher adúltera, ele só pulou. Ele não pregou em cima daquele texto, porque ele não considera que aquele texto é verdadeiro. Olha que dano isso para a fé das pessoas. Ele ainda fez uma palestra sobre crítica textual no dia. Então, se alguém quer, digamos assim, estudar mais a fundo, né, para perceber como, de fato, é autêntico, sim, esse texto, é a Escritura de Deus e deve ser pregada, está aqui, as evidências da autenticidade do texto de João 7, 53 ao 8, 11, o texto da mulher adúltera. Eu lembro, tantos anos atrás, nem sei se a mãe ou a Ari lembram, que eles me falaram, né? Isso foi lá para 2010, porque eu lembro que eu morava aqui em Capão já e os meus pais moravam lá em Carlos Barbosa, quando teve um pastor visitante lá, né, um missionário, sei lá, que
chegou lá e contestou o texto da mulher adúltera. Disse, tá em colchetes, isso aqui não faz parte da Bíblia e tal. E daí eu lembro que a mãe, né, ele falou comigo, o pastor aqui falou lá que o texto não... Aí eu disse, é bobagem isso aí e tal. Na época eu nem conhecia nada, né, de manuscrito, de texto crítico que eu tinha recebido. Mas assim, graças a Deus, sabe, Deus já nos preservando, né, mantendo a nossa fé na palavra de Deus. Mas vejam, sabe, como há tempos, né, tem homens que tentam danificar a fé do povo. Esses outros 2 livros aqui, também foram livros que eu utilizei, né, nesses estudos, assim. Né, até terminei de lê-los hoje, os 2, assim, né, o finalzinho, a conclusão deles, né. Esse aqui, Versões Modernas da Bíblia, de David Cloud. Esse aqui também está disponível, né, para ser comprado na internet. Esse outro aqui, esse aqui é uma tradução feita pelo irmão Hélio, o mesmo que traduziu, mesmo tradutor da Bíblia LTT, né, irmão Hélio. O irmão Hélio, o tradutor dessa Bíblia aqui, eu sou amigo pessoal dele, né, não cheguei a conhecer ele pessoalmente, né, de estar pessoalmente com ele, face a face, né. Né, mas já há anos, né, que eu tenho já um relacionamento com ele, e quando foi publicada essa Bíblia aqui, que foi, deixa eu ver aqui o ano, acho que foi 2022, isso, maio de 2022, né, ela foi publicada, ele mandou para mim de presente, né, tipo assim, né, foi muito, me senti muito honrado, assim, né, quando ele fez isso, assim, né, naquela vez, né, e... Então, ele que traduziu esse livro e ele também escreveu esse outro livro aqui. Né? Por que devemos continuar com as Bíblias tradicionais? Né? Esse livro aqui também é excelente. Né? Muitas das comparações que eu trouxe aqui hoje, né, vieram daqui. Ele, né, foi trazendo as evidências ali, né, dos textos onde havia, né, modificações na NVI, né, e tudo mais. E para nós finalizarmos aqui, tem uns slides ali, só para poder fazer uma indicação de alguns sites, né, onde os irmãos podem também poder estudar mais, né, quem quer se interessar e se aprofundar mais nesse assunto, esclarecer dúvidas, né, e tem tantos sites, tem canais no YouTube, né, que a gente poderia, né, estar indicando aí, eu vou indicar alguns, né. Então nós temos aqui, aqui, só volta no anterior ali. Aí, aqui nós temos canais de YouTube, tá? Então, se alguém no YouTube quiser, né, não que eles tratem só sobre esses assuntos, tá? Mas nesses canais aqui, do canal do pastor Rui Dias, canal Teologia Eatre, do irmão Devair, e o canal sobre Bíblias também é do irmão Devair, tá? Todos esses canais aqui são bons, né? A gente pode indicar, né? Eles vão ter vários vídeos ali, alguns fazendo comparações de textos, outros, né, tipo, mostrando, né, a evidência da preservação da veracidade do texto bíblico, né, que nós usamos. Ambos, né, os dois, né, usam a ACF, defendem o texto recebido, né, e tudo mais. Agora vai naquele outro. Aqui nós temos sites para pesquisa. Então, esses sites aqui também, né, foram sites que né, a gente, né, utiliza. Aqui, tanto é o site, né, tanto para comprar Bíblias, como também vai ter vários artigos no site da Sociedade Bíblica Trinitariana. Tá? Site Herança Batista é do pastor Ícaro. Né? Eu também conheço ele, não face a face, né, mas já conheço ele há anos já, pastor Ícaro. Ele que tem esse site, né, Herança Batista aqui, tem vários também artigos, né, muito bons em defesa do texto recebido, da preservação da Escritura. Site Sola Escritura, TT. Esse site aqui, quem sabe, seja, né, o principal, né, que já há anos, já no mínimo umas 2 décadas ou mais, né, o irmão Hélio também, né, o que traduziu a Bíblia ali, a LTT, né, daqueles livros, né, que ele traduziu e escreveu ali, já indiquei. Ele é o que tem esse site, né, Sola Escritura, site que também tem assim, dá para contar aos milhares já, né, de artigos. Tem muito material no site aqui, Sola Escritura. E um dos sites mais novos que a gente tem,
mas que acho que faz o quê? Faz uns 2 anos, eu acho, que nem sei se chega a ter 2 anos. Palavra Preservada, né? Tem também, Palavra Preservada tem uma página no Instagram, né? Onde também tem conteúdo ali em defesa do texto recebido, né? E no site ele vai ter vários, assim, tem todo, né, várias perguntas e respostas assim para facilitar, né? Com respostas assim mais curtas, assim, alguém que quer, digamos assim, não tem muito conhecimento do assunto e queira, né, começar, né, a pesquisar sobre isso, no site Palavra Preservada vai ter, né, essas perguntas com as respostas e para aprofundar algumas respostas, no próprio site Palavra Preservada ele vai ter links com outros sites, como no do Sala Escritura, né, e dentre outros, assim, né, com materiais e até, às vezes, artigos em inglês, né, para quem sabe ler, né, em inglês e tal. Por exemplo, aqui, ó, especialmente em relação à página, né, do Instagram, da Palavra Preservada, a Aline, né, minha cunhada, tem ajudado, né, o irmão Vinícius nas publicações, assim, né. Então, é bem isso, assim. Quando foi, até interessante, né, quando a gente foi, isso brotou, né, no coração do irmão Vinícius, né, para fazer esse site, assim, e também a página no Instagram. E quando eu estava definindo o nome, né, eu lembro que ele criou um grupo, assim, né, ele me colocou no grupo também. O termo preservada, né, um dos que ressaltou, assim, né, que tinha que ter, né, a palavra preservada, né, fui eu, assim, eu peguei e disse, só que eu tinha sugerido, né, escritura preservada, né. Só que daí, né, depois um outro, não, palavra preservada, deu, realmente, né, palavra preservada ficou, né, top, assim, né. E, né, então foi, né, teve um momento ali, uns anos atrás, ali, que a gente estava definindo esse nome, assim, e foi, né, daí ficou esse nome interessante, assim, né, palavra preservada. Então é isso, assim, a gente tem aqui algumas indicações, né, de materiais, né, tudo. Hoje, né, tem muita coisa também que homens que têm defendido o texto ruim, né, o texto crítico, que não é bom, né, ir atrás, né, daria para citar aqui alguns, né, como, já citei o Iago, né, Martins, tem um outro, Bibo, né, tem o Bibo Talk, né, que é já há anos, já faz, tipo esses podcasts, assim, isso daqui que bombou de uns anos para cá, o Bibo já faz isso já, há muito tempo já, antes já fazia, né, só que infelizmente, assim, ele não se diz liberal, mas ele pode dizer que não é, mas ele é um cara de linha liberal. E então ele não é um cara que não defende texto recebido, pelo contrário, né, defende texto crítico. O pessoal que anda, né, muitas vezes com ele, né, teria aí Victor Fontana, tem um outro rapaz, né, que tem participado, aliás, ele participou, já foi publicada, né, essa NVI, justamente essa que a gente foi analisando aqui, a NVI 2023, que é o Marcelo Berti. Marcelo Berti também é um que defende o texto crítico, né, que se tu quiser te informar sobre texto bíblico, tradução bíblica, não vai atrás dele. Não vai atrás dele. Né, Paulo On, Marcelo Berti, Bibo, né, Iago Martins, tal, esses, né, também não, né, são homens que não vale a pena ouvi-los, né, tudo isso que se relaciona, né, à tradução bíblica, por mais que tenha, mas o cara estudou lá em Dallas, estudou lá em não sei o que, seminário lá nos Estados Unidos e tal. Então, de que adiantou todo esse estudo para defender um texto crítico? Né? E só para a gente para a gente encerrar esse estudo assim e também não deixar de fazer menção, né, é importante mencionar um homem que ele foi importante, tá, né, no Brasil para a defesa do texto recebido, mas ele próprio não é um defensor do texto recebido. Tá? Esse homem é o Wilbur Pickering. Wilbur Pickering, ele é um homem que ele defende o texto que ele é parecido, tá? Não é que ele defende o texto majoritário. Tá? Ele defende um texto parecido com esse, que é chamado Família 35. Tá? Ou seja, ele editou um texto bem semelhante ao texto majoritário, que ele, vamos dizer assim, o texto da Família 35 é como se fosse quase que um meio termo entre o texto recebido
e o texto majoritário. Tá? Mas não é nem o texto recebido e nem o texto majoritário. É um texto que ele editou e publicou agora, faz poucos anos. E ele diz que é o texto melhor, tal. Ele diz, né, que é o texto melhor, tal. Só que, qual que é o problema? Ou, aliás, primeiro eu vou falar sobre qual foi o benefício, o que ele trouxe de bom. Tá? Ele escreveu um texto que era a dissertação de mestrado, aliás, mestrado não, de doutorado dele, né, quando ele fez lá nos Estados Unidos. E nessa dissertação, ele fala sobre qual é o texto do Novo Testamento. Qual é o texto? E aí, então, ele faz um ataque ao texto crítico. E ele derruba toda a teoria do texto crítico. Então, assim, ó, em português, material em português, traduzido para o português, quem sabe o material que seja mais profundo naquilo que se relaciona a desfazer as mentiras do texto crítico, o material mais profundo que nós temos em português, quem sabe seja essa dissertação de doutorado do Wilbur Pickering. Então, nesse sentido, tá, ele trouxe um benefício para aqueles que defendem o texto recebido. Só que a questão é, quando ele vai concluir, lá no final da dissertação dele, ele diz assim que, digamos assim, que o texto ele foi preservado, mas nós ainda estamos à procura. Por quê? Porque ele estava, né, imagina, na época que ele fez isso, já faz algumas décadas, ele estava começando esse trabalho de editar. E aí, por fim, ele edita depois, né, e publica o texto da Família 35. Ou seja, ele mesmo estava à procura do que seria o texto preservado. Só que a questão é, nós cremos num texto que foi preservado em uso ao longo dos séculos. A gente não está procurando o texto, a gente já tem o texto. Né? Então, esse que é o problema do Wilbur Pickering. Ele tem um lado positivo quando ele ataca o texto crítico. Quando derruba esse texto, que é o texto usado, né, em muitas revisões e traduções modernas. Mas, pelo fato de ele não defender verdadeiramente a preservação e o texto recebido, então, nesse aspecto, nós não podemos indicá-lo, né, nesse sentido. Tá? E outro que, por um tempo, se dizia defensor do texto recebido, chegou a fazer uma tradução baseada no texto recebido, mas que, posteriormente, veio a defender a mesma linha do Wilbur Pickering, é o Fridolin Jansen. Ele também é um homem que estudou lá para fora, foi lá para a Alemanha estudar também e tal, e fez as traduções dele ali. Só que, né, também a gente já tive a oportunidade de conversar com ele. Né? O Wilbur Pickering, eu não cheguei a conversar com ele, mas o Jansen, né, já. Né? Ele já teve num grupo ali que a gente tem, né, de defesa da escritura, e ele é um homem que ele não defende mais, né, o texto recebido. Já defendeu no passado, mas hoje ele é da linha mais de texto majoritário, né, especialmente dando muito valor à obra do Pickering. Né? Então, também é um homem que, se tu ouvir falar, né, o cara defende o texto recebido, Fridolin Jansen, não vai atrás porque não é verdade. Ele pode até já ter defendido, mas hoje não mais. Então é isso, tá, meus irmãos? Aqui a gente conclui, né, esses foram 7 encontros, né, 7 reuniões, né, e né, que Deus, né, dê graça aí, né, e que aqueles, né, que ouvirem, né, esses estudos, né, que decidam, né, se aprofundar cada vez mais nisso e defender a verdade, né, estarem ao lado da verdade. Né, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Né, e como diz lá em Romanos, né, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus prometeu preservar a sua palavra. Então não importa quantos eruditos venham a dizer né, mas o texto crítico é melhor, o texto, né, foi corrompido, a gente está com algo próximo. Seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Deus disse que ia preservar a sua palavra. Jesus disse que essas palavras não iriam passar. Então, qual o texto que não passou? Somente um. É o texto recebido. Esse é o texto que não passou. Então, por isso nós precisamos tomar uma decisão e optar por Bíblias baseadas neste texto recebido. Amém, meus irmãos?